Já. Irmãos, vamos fazer hoje uma reflexão sobre a morte. Irmãos, vamos fazer hoje uma meditação profunda e severa sobre a morte. Eu quero fazer um introito de umas palavras que dizia um certo homem morigirado e de grande espiritualidade, que vivia afastado do mundo. Ele transmitia uma mensagem direta e objetiva. Ele proclamava em alta voz: considera-te desde já como morto, pois tu sabes que necessariamente tens que morrer. Vamos repetir, irmãos. Considera-te desde já como morto, pois tu sabes que necessariamente tens que morrer. Vamos navegar e fazer uma meditação sobre a morte. O que é a vida? A vida passageira que estamos aqui. Cada momento, cada dia, são roubados nossos entes queridos. Dizem as estatísticas mundiais que morrem 3.000 pessoas a cada minuto. Ao nosso lado, ouvimos falar: fulano faleceu ontem, outro ali morreu de desastre, outro caiu pelo tiro dos ladrões, outros por acidentes ou doenças variadas, morrendo, desaparecendo para sempre. Por isso cabe a pergunta: o que é o homem? O homem é um pouco de pó que o vento dispersa pela beira da estrada no tempo de verão. Irmãos, observem que uma pessoa enterrada à margem de uma estrada, acontece que as chuvas de inverno vão cavando pela erosão o solo, e um belo dia, após meses consecutivos de chuvas torrenciais, em pleno verão, o cadáver já está bem à flor da terra, já aparecendo, corrido pelo tempo, destruído pelos vermes, misturado com a própria terra, naquilo que um dia foi uma criatura humana. A força do vento de verão, que costuma soprar à época, dá um lufar forte, levanta aquela poeira e o pó negro daquele defunto vai sendo levado pela beira da estrada. Alguém, num espírito de filosofia de grande profundidade, gritava: eis aí o homem, um pouco de pó que o vento dispersa pela beira da estrada no tempo de verão. Sim, irmão, muitas pessoas de um parente morto, olhando para o cadáver arroxeado, hirto e pesado corpo, a face encovada, num silêncio absoluto, treme e empalidece quem o vê. Não há mais vida, não se move mais. Para ele as emoções e as grandezas deste mundo ficaram para trás e para sempre. Somente ele, Deus, agora, que nos avisa: o dia é chamado hoje. Se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quem sabe, irmãos, que o defunto que ali está teve tantas chances de ouvir as chamadas de Deus, ouvir a palavra do Evangelho, mas encantado com as glórias do mundo, transitórias da vida e os prazeres da carne, foi protelando, até que foi repentinamente fulminado pela morte. Quando ele menos esperava, a presença de um defunto destes levou Camilo de Leles, um cidadão de grande sabedoria, a ir morar no cemitério. Ali ele permanecia dia e noite. Quando lhe perguntaram: por que, Camilo, escolheste esta moradia tão macabra? Ele respondeu: lá no mundo eu vejo a glória do mundo, os prazeres que envolvem a minha carne. Aqui eu vejo a realidade dura da morte. E sei que em breve passarei por este transe. Cada defunto que passa pela capela do cemitério me diz uma mensagem muda e silenciosa, como se estivesse falando comigo. Hoje a mim, amanhã a ti.
breve estarás nesta mesma situação. Oh, meus irmãos, como é dura a realidade. Eu compreendi tudo naquela noite, certa noite debaixo de chuvas torrenciais, recolhido a algum campanário com cobertura mais extensa de pessoas ricas, falecidas, ouvia o ribombar dos trovões, vendo os raios cortando as noites e ao clarear os relâmpagos dos céus, aparecia miríade de cruzes no cemitério, mostrando que ali milhares de pessoas já estão enterradas sem nenhuma condição de salvação. Vendo esta situação, eu me perguntava em alta voz, se estes mortos voltassem à vida, que não fariam pela vida eterna? E nós, meus irmãos, que estamos vivos, meditando no cemitério, o que estamos fazendo? Para a vida eterna? Desesperado, pegava o azurrague e cingia nas minhas costas, com toda a força, fazendo o chão jorrar, me penitenciando para dominar os meus instintos, procurando esquecer a minha fome sexual, todos os prazeres da terra, e meditava, se estes mortos voltassem à vida, o que não fariam pela vida eterna? A eles não haverá mais oportunidades, não terão mais chances, mas nós, os que estamos vivos, poupados pelo amor de Jesus, que ainda não nos tirou as nossas vidas, estamos ainda na plena oportunidade de salvação e de vida eterna. O dia é chamado hoje, se ouvires a voz de Jesus. Não endureçais os vossos corações. Irmãos, são tantos os fatos. O rei Saladino da Etiópia estava à beira da morte, prostrado por um câncer. Já estava na hora do seu transpasse para a morte. Ele mandou chamar seu filho, que iria assumir seu trono. Abrindo as vestes real do seu peito, disse, filho, vê como a morte trata os próprios monarcas, sem o menor respeito. Nem as forças armadas, nem as juntas médicas, nem as pulsões químicas protelará a minha vida por mais uma hora. Chegou o fim chegou. Pensa nisso, filho meu, pensa duas vezes. Outro grande conquistador da Ásia, Carlos Magno, montado em ginete real, ajaezado de ouro e pedras preciosas, veio para receber a glória do seu povo e dos seus exércitos pelas conquistas de toda a Ásia. E quando ele desceu do cavalo para receber a glória merecida pelas grandes conquistas na guerra, eis que o capricho do destino, Carlos Magno, com 36 anos, caiu fulminado por um colapso e morreu. O povo entrou em alvoroço. Foi aquele corre-corre de autoridades, de pessoas em movimentação, mas nem médicos e nem remédios conseguiram voltar à vida ao grande imperador. Preparou-se então um ataúde para levá-lo à sepultura. Reza a história que durante uma semana o corpo foi velado com honra de Estado, levado de cidade em cidade para o último adeus. O cortejo prosseguia silencioso e austero. O povo chorava, os capitães da guarda e os monarcas, vencidos e muito mais os vencedores, choravam constantemente. Então reza a história que um daqueles filósofos de rua, subindo a saliência de uma pedra, dizia estas palavras: eis o homem que ontem oprimia a terra toda, hoje será pela terra oprimido. Ontem dirigia exércitos inumeráveis pela face da terra, hoje apenas 4 coveiros o levam à sepultura. Antes cobiçava a terra toda, hoje lhe bastam apenas 7 palmos no cemitério. É assim, irmãos, que terminam todas as grandezas desse mundo.
Com a morte tudo se acaba, tudo termina, saído das vistas se perdem da lembrança e da memória. Para sempre. Temos um certo caso importante na corte da Inglaterra. Um homem que seguia Deus silenciosamente assistiu abruptamente à morte da rainha Elizabeth da Inglaterra. Esta senhora, certa vez, tinha dito ao ministro Pedro de Alcântara: vai e diz para o teu Deus que me dê 30 anos de reinado no trono e eu agradeço o seu paraíso, o seu céu. Irmãos, a história reza que, de fato, ela reinou durante 30 anos consecutivos. De repente, ela adoeceu, médicos correram ao palácio, providenciaram remédios de todas as espécies, apesar de um tratamento especial. Cada dia ela morria e finalmente faleceu. Já envelhecida, muito pesada, lhe foi feito um caixão proporcional com argolas bem fortes para seus servos pudessem levá-la à última morada no cemitério. No dia do enterro, os cortesãos, pegando na alça do caixão, estava entre eles o ministro Pedro de Alcântara, ajudando a levá-la para a última morada. Nos conta a história que um deles tropeçou abruptamente numa pedra e, num desequilíbrio, o caixão espatifou-se no solo, deixando a rainha exposta. O mau cheiro invadiu toda aquela área. Espantados, todos fugiram em debandada. Somente Pedro de Alcântara ficou contemplando aquele cadáver, arroxeado, faces encovadas, olhos fundos, hirto e pesado corpo. E ele gritou: esta não pode ser a minha rainha. Juro que nunca mais servirei a um rei que me possa ser roubado pela morte. Mas um grande, irmãos meus, termino como exemplo doloroso para que possamos aproveitar os exemplos que, para a felicidade nossa, foi mais uma oportunidade para todos nós reconciliarmos com Jesus Cristo crucificado. Certo homem foi ao cemitério e conseguiu roubar uma caveira levando para sua casa. Colocando em cima de uma mesa para meditação, colocou a seguinte frase: eu fui o que tu és, e tu em breve serás o que eu sou. Caveira como eu. Nosso Pai Jeová clama: por que se ensoberbece o pó e a cinza? Eis aí, irmãos, esta é a grande realidade. O mundo inteiro, todos nós, atualmente com 7 bilhões de criaturas, daqui a mais 50 anos, todos nós teremos baixado para a sepultura, para sempre. Só restará o pó e cinzas de toda essa multidão louca que busca os prazeres da vida, os rock and roll, se perde nos rock and rio. Oh, meus irmãos, que insanidade! Observe que os do mundo nos chamam de desiludidos. Como deveríamos chamá-los? De-iludidos. Sim, são iludidos. Na realidade é que todos nós estamos perdidos. Vamos procurar mudar as nossas vidas, pedindo perdão dos nossos pecados. Ouçamos a demonstração do nosso Deus quando nos diz: o dia é chamado hoje. Se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Dá meia volta dos teus caminhos, pecador, para que vivas. Alguns já diziam: nós vemos nos currais os bois na fila, pronto para serem mortos no abatedouro. Muitas vezes sentimos pena dos animais, mas a grande realidade é que nós humanos estamos na mesma situação daqueles animais. É só questão de dias e horas, assim como acontece com os animais do campo, quando eles engordam, nós nascemos com uma corda no pescoço. Cada um passo que damos à frente vai apertando o nó.
aos poucos e finalmente todos nós morremos sufocados, sem chances de salvação. Hoje, se ouvires a sua voz, a voz de Jesus, não endureçais os vossos corações. Tudo termina com a morte, que todos os nossos bens e riquezas não passam à sepultura. Tu viestes ao mundo nu e voltarás também nu. Nem mulher, nem família, nem propriedades, nem dinheiro, nem fazendas, nem casas, tudo ficará à beira do túmulo. Mas se tu agora, de joelhos, disseres a Jesus: eu aceito a tua morte na cruz do Calvário, para que eu e meus familiares tenhamos a vida eterna. E muda de vida. Ouve a palavra da Bíblia quando ela diz: pecador, para do teu caminho errado, dá meia volta e vem para a vida. Vem para a vida. Que Jesus nos abençoe, guardando essas meditações em nossos corações para todo sempre. Amém.